do SESG, 11 de agosto. Vamos começar. Eu fiz a seleção de 2 blocos de assuntos, recursos e execução, considerando que são temas bastante pedidos pela banca da Fundação. Eu acredito que são temas bastante complexos aí para essa primeira fase. Recursos, iremos analisar o conceito, os objetivos, princípios, pressupostos e espécies recursais. Conceito, objetivos, princípios, pressupostos e espécies recursais. Lembrem-se que recurso é ato voluntário da parte. A parte recorre se ela quiser. É ônus processual. Se a parte não recorrer, ela vai suportar as consequências da sua inércia. Logo, a gente deve conceituar o recurso como o ato voluntário da parte, ônus processual, objetivando anular, reformar ou aclarar a decisão judicial. Quando eu falo de decisão judicial, eu estou falando dela como gênero. A decisão judicial como gênero comporta 4 espécies: 1, sentença; 2, decisão interlocutória; 3, despacho; 4, acórdão. Logo, estamos definindo o recurso como ato voluntário da parte, ônus processual, objetivando impugnar determinada decisão judicial. Se recurso é definido como ato voluntário da parte, ônus processual, objetivando impugnar determinada decisão judicial, lembrem-se que o recurso tem 3 objetivos: 1, anular; 2, reformar; 3, aclarar, também chamada integrar. Se o recurso é ato voluntário da parte, ônus processual, tendente a impugnar determinada decisão judicial, primeiro objetivo é a anulação da decisão judicial. A decisão judicial será anulada quando o erro for de procedimento. Quando o juiz não observar procedimento estabelecido em lei. Quando o juiz rasgar norma de direito processual, a hipótese é de anulação. Anulação, então, igual a erro de procedimento, igual erro em procedendo, igual não observância de norma processual. Sentença ultra petita, extra petita, citra petita, hipótese de anulação, igual erro de procedimento, igual não observância de procedimento estabelecido em lei. Ao contrário, a decisão judicial é reformada quando o erro for de julgamento, quando o juiz, de forma errada, incorreta, aplicar o direito ao caso concreto de forma errada, inobservância de norma de direito material, a hipótese é de reforma. Reforma igual erro de julgamento, igual não observância do direito material. E, finalmente, a decisão judicial é aclarada quando ela contiver o vício da omissão, da obscuridade ou da contrariedade, irmã gêmea dos embargos de declaração. Recurso, conceito, o ato voluntário da parte, ônus processual, tendente a impugnar determinada decisão judicial. Decisão judicial é o gênero. São espécies de decisão judicial: 1, sentença; 2, acórdão; 3, decisão interlocutória; 4, despacho. São objetivos do recurso: 1, anular, erro de procedimento; 2, reformar, erro de julgamento; 3, integrar ou aclarar,
vício da omissão, obscuridade ou contrariedade. Primeiro ponto, conceito. Segundo ponto, objetivo. Vamos ao terceiro ponto. Princípios que regem os recursos. São 5 princípios no total. Primeiro deles, duplo grau de jurisdição. Não se esqueçam que a justiça brasileira é composta apenas, tão somente, de 2 graus, inferior e superior. Inferior comum, inferior especial. Inferior comum estadual, inferior comum federal. Comum estadual, varas cíveis, família, órfão, sucessão, fazenda, varas empresariais, TJ, STJ e STF. Varas federais, TRF, STJ e STF. Essa é a justiça comum. Estadual, federal, comum, TJ, STJ, STF. Federal, TRF, STJ e STF. Justiças especiais, trabalhista, eleitoral, militar. Justiça trabalhista, varas do trabalho, juntas do trabalho, TRT, TST e Supremo. Eleitoral, juntas eleitorais, varas eleitorais, cartórios eleitorais, TRE, TSE, Supremo. Auditoria militar, crime cometido por Marinha, Exército ou Aeronáutica, Forças Armadas, haja vista que crime cometido por PM ou bombeiro é na Justiça Comum Estadual. Auditorias militares, STM, Superior Tribunal Militar e STF. Primeiro princípio, duplo grau de jurisdição, inferior, superior. Inferior comum estadual, inferior comum federal. Estadual, TJ, STJ, STF. Comum federal, TRF, STJ, STF. Justiças especiais, trabalhista, militar, eleitoral, juntas eleitorais, TRE, TSE, Supremo. Trabalhista, TRT, TST e Supremo. Auditoria militar, STM e STF. Primeiro princípio, duplo grau. Segundo princípio, taxatividade. O rol do artigo 496 é um rol taxativo. Números clausos, fechado. Preceitua o artigo 496, que são cabíveis os seguintes recursos: apelação, embargos infringentes, embargos de declaração, agravos retido, instrumento, agravinho chamado interno ou regimental, embargos de declaração, embargos infringentes, apelação e os agravos. E ainda temos os recursos constitucionais: ordinário, especial, extraordinário e embargos de divergência. Segundo princípio, taxatividade. O rol do artigo 496 é taxativo, é fechado, é números clausos. Terceiro princípio, no total de 5. Unicidade, chamado também singularidade. Pelo princípio da unicidade, chamado de singularidade, para cada decisão judicial há um recurso cabível, salvo, exceto para o despacho, sentença versus apelação. Decisão interlocutória versus agravo. Acórdão versus embargos infringentes, especial e extraordinário. Despacho versus irrecorrível. Terceiro princípio, unicidade.
chamado singularidade. Para cada decisão judicial há um recurso cabível, salvo para despacho, sentença, apelação, decisão interlocutória, agravo, despacho irrecorrível. Acórdão embargos infringentes, especial e extraordinário. 1, duplo grau. 2, taxatividade. 3, unicidade chamada de singularidade. 4, fungibilidade. Na dúvida, opta-se pelo recurso, cujo prazo em lei é o menor fixado. Eu estou na dúvida se eu agravo ou se eu apelo. Na dúvida, eu opto pelo agravo, considerando que o prazo do agravo é menor que o prazo do apelo. 4º princípio, fungibilidade. Na dúvida, opta-se pelo recurso, cujo prazo em lei é o menor fixado. 5º e último princípio, proibição de reformácio impégios, significando dizer que o recorrente não pode ter uma decisão mais desfavorável àquela proferida em primeiro grau. Proibição de reformácio impégios traduz-se na impossibilidade, na proibição, na vedação do recorrente ter uma decisão mais desfavorável àquela prolatada em primeiro grau. São princípios do duplo grau: taxatividade, fungibilidade, singularidade e proibição de reformácio impégios. Ponto número 1, conceito: o ato voluntário da parte, ônus processual, tendente a impugnar determinada decisão judicial, seja pela reforma, pela anulação, pela integração. Integração, aclareamento, quando a decisão contiver vício ou da omissão. Obscuridade, contrariedade, reforma, erro de julgamento. E anulação, erro de procedimento. Em seguida, vimos os princípios do duplo grau: taxatividade, unicidade, fungibilidade e proibição de reformácio impégios. Vamos ao 4º e penúltimo ponto de recursos: pressupostos ou requisitos de admissibilidade. Notem aqui, no canto esquerdo de vocês, que nós teremos os pressupostos ou requisitos. No canto direito, o mérito. No meio, a muralha. A questão aqui é saber quando essa muralha será ultrapassada para exame de mérito. Essa muralha só vai ser ultrapassada para exame de mérito se todos os pressupostos ou requisitos estiverem presentes: legitimidade, interesse, tempestividade, preparo. Primeiro pressuposto, legitimidade, que está no artigo 499. É legitimado para recorrer o vencido, chamado perdedor sucumbente, o MP na qualidade de fiscal da lei ou de parte e o terceiro interessado. Legitimados, artigo 499, vencido, perdedor, sucumbente, MP, fiscal da lei ou parte e o recurso do terceiro interessado. Segundo pressuposto doutrinário, interesse. Esse interesse é igual utilidade e necessidade de anular ou de reformar. Interesse processual, interesse de agir, interesse jurídico, que é um binômio, utilidade e necessidade de anulação ou de reforma. Terceiro pressuposto, tempestividade. Observância de prazo sob pena de intempestivo. Notem que, pela leitura do artigo 508,
A maioria das espécies recursais tem prazo de 15 dias. Apelação 15, infringente 15 e todos os recursos constitucionais 15. Salvo, exceto, agravo de instrumento 10, agravo retido 10, agravinho, chamado interno, chamado regimental 5 e embargos de declaração 5. Primeira observação é esta. Segunda observação: a maioria possui prazo de 15 dias. Todavia, se o recorrente for a Fazenda ou o MP, o artigo 188 determina que o prazo para recurso é em dobro. Terceira e última observação: se os recorrentes tiverem advogados diferentes, o artigo 191 determina que o prazo também é em dobro. Tempestividade, artigo 508. Maioria das espécies recursais possui prazo de 15 dias. Obs 1, salvo agravo de instrumento 10, retido 10, agravinho chamado interno regimental 5 e embargos de declaração 5. Obs 2, Fazenda e MP, prazo em dobro. Obs 3, advogados diferentes, prazo em dobro. Quarto e último pressuposto, preparo. Necessidade de pagamento de custas sob pena de deserção. Artigo 511. Se preparo traduz-se no pagamento de custas sob pena de deserção, não precisa fazer preparo, nem os isentos legais, Fazenda e MP, nem os pobres, nem os hipossuficientes. Logo, se são pressupostos ou requisitos, legitimidade 499, interesse, utilidade e necessidade, tempestividade 508, preparo 511, se todos os pressupostos estiverem presentes, o recurso é recebido, é conhecido, é admitido, ultrapassei a muralha. No mérito, o tribunal vai dar ou negar provimento. Falou em provimento, falou em mérito. Faltando pressuposto, essa muralha não vai ser nem ultrapassada. E a decisão que vai te indicar que não houve análise de mérito, não recebo, não conheço ou não admito, que são expressões que equivalem à ausência de pressuposto. Caso contrário, recebo e no mérito o tribunal dá ou nega provimento. Começaremos então as principais modalidades recursais. Começaremos com a apelação, cuja disciplina legal está a partir do artigo 513 do CPC. Reparem que a apelação é o recurso cabível contra a sentença. A apelação cabível contra a sentença no prazo de 15 dias, por escrito e com preparo. Eu pego a minha apelação, protocolo no primeiro grau, junto ao juízo prolator da sentença, ocasião em que ele fará o exame da admissibilidade recursal. São pressupostos ou requisitos de admissibilidade da apelação: legitimidade, interesse, tempestividade, preparo e inexistência de súmula. A ausência de pressuposto, o juiz não recebe a apelação cível. Isto é uma decisão interlocutória, contra ela agravo de instrumento. Temos 3 hipóteses de instrumento
esta é apenas uma. Caso contrário, presentes os 5 pressupostos, recebo a apelação, mais duplo efeito, mais contrarrazões em 15 dias. Após as contrarrazões, vai para o 2º grau, órgão julgador, TJ, TRE, TRF, vai para a mão do relator que faz o resumo, vai para a mão do revisor que pede dia para julgamento. Dia da julgamento, 3 julgam, acordam decisão colegiada, unânime 3-0, recursos cabíveis, declaração especial e extraordinário. Acordam que por maioria dos votos confirma a sentença, declaração especial e extraordinário. Acordam que por maioria reforma a sentença de mérito, declaração infringente, especial e extraordinário. Apelação, recurso cabível contra a sentença, admissibilidade no 1º grau. São pressupostos de admissibilidade da apelação: legitimidade, interesse, tempestividade, preparo e inexistência de súmula, a ausência de pressuposto, não recebo, decisão interlocutória, agravo de instrumento. Presentes, recebo, regra duplo efeito, devolutivo, devolvo ao tribunal o reexame da toda a matéria. Suspensivo, impede, caça os efeitos da sentença, não se possibilitando a execução provisória do julgado. Recebi, duplo efeito, contrarrazões em 15. Após as contrarrazões, vai para o tribunal, órgão julgador, relator resume, revisor pede dia, dia do julgamento, 3, acordam unânime, declaração resp. rex, acordam que por maioria confirmou a sentença, declaração resp. rex, acordam que por maioria reformou a sentença de mérito, declaração infringente, especial e extraordinário. Segundo recurso, agravo. Temos 3 modalidades de agravo: retido, instrumento e o agravinho, chamado interno ou regimental. Regra, agravo retido. Agravo retido é a regra. Recurso cabível contra a decisão interlocutória no prazo de 10 dias, em regra por escrito e sem preparo. Se o agravo retido é cabível contra a decisão interlocutória no prazo de 10 dias, em regra por escrito e sem preparo, admite-se a interposição de retido de forma oral, sim, em uma hipótese, quando a decisão for proferida em audiência de instrução e julgamento. Tratando-se de decisão interlocutória proferida em AIJ, a interposição deve ser oral e imediata sob pena de preclusão. Devendo o agravante ainda, em preliminar de apelação, requerer o julgamento do agravo por ocasião do julgamento do apelo, sob pena do agravo não ser nem conhecido. Logo, são pressupostos de admissibilidade do retido: legitimidade, interesse, tempestividade e necessidade de se requerer em preliminar de apelação. Agravo retido, regra. Recurso cabível contra a decisão interlocutória
no prazo de 10 dias, em regra por escrito, mas não há preparo. Tratando-se, contudo, de decisão interlocutória proferida em AIJ, a interposição deve ser oral e imediata sob pena de preclusão. Devendo o agravante em preliminar de apelação requerer o julgamento do agravo por ocasião do julgamento do apelo, sob pena do agravo não ser conhecido. Logo, são pressupostos do retido a legitimidade, o interesse, a tempestividade e a necessidade de preliminar de apelação. Segundo agravo, exceção, agravo de instrumento. Ele é a exceção porque as 3 hipóteses de cabimento estão previstas no artigo 522. Quando a decisão causar lesão, quando a apelação não for recebida, no tocante aos efeitos da apelação, causou lesão, a apelação não foi recebida, ou algum equívoco quanto aos efeitos da apelação, agravo de instrumento, cuja interposição é direto no tribunal, com a observância de 6 pressupostos: legitimidade, interesse, tempestividade, preparo, peças obrigatórias do 525 e a comunicação em 3 dias do 526. Comuniquei aqui embaixo? Sim, a fim de possibilitar ou não a retratação. Se o juiz aqui de baixo mantiver a decisão agravada, o agravo de instrumento é levado ao tribunal para julgamento. Chegando no tribunal e após a escolha do órgão julgador, vai para a mão do relator. Esse relator é super-herói, em virtude dos superpoderes, dos 6 poderes do 527. Dentre os principais poderes do relator estão: ele, de forma monocrática, nega seguimento. Ele, de forma singular, de forma monocrática, julga o mérito do agravo de instrumento. Contra essa decisão, agravinho em 5 dias. Nós temos 3 hipóteses de agravinho, esta é apenas uma. Ou, se o relator entender que presentes estão os 3 pressupostos, recebe o agravo de instrumento. Em regra, apenas no efeito devolutivo. Contra-razões em 10 dias. Após as contra-razões, dia do julgamento. Agravo de instrumento, então. Recurso cabível contra a decisão interlocutória nas 3 hipóteses do 522. Lesão, apelação não recebida, efeitos da apelação, interposição direto no tribunal, 6 pressupostos: legitimidade, interesse, tempestividade, preparo, peças obrigatórias e comunicação em 3 dias. Manteve? Sem problema, vamos julgá-lo no tribunal. Órgão julgador, relator, que poderá negar seguimento liminar, cabe agravinho em 5 dias. O objetivo desse agravinho aqui é obrigar o relator a colocar o agravo em mesa para julgamento pelo colegiado. Ou recebe o agravo, em regra apenas no efeito devolutivo, contra-razões em 10 dias, após as contra-razões, dia do julgamento. Terceiro e último agravo, chamado interno, chamado regimental, apelido agravinho, prazo 5 dias. 3 hipóteses de agravinho: 532, 545 e 557, parágrafo 1º. 532,
545, 557, parágrafo 1º.